A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, para todas as irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em mais uma oportunidade, agradecendo a Deus pela vida, por estar de pé, agradecendo a Deus por tudo, porque tudo é o Senhor quem tem feito na nossa vida, amém, meus irmãos? Então, irmãos, eu venho passar aqui, aleluia, para deixar uma palavra. E olha, Deus me deu uma palavra, o Senhor colocou algo no meu coração para dizer, para falar. E nós vamos falar, irmãos. Eu sei que muitos não vão aceitar, mas Deus mandou eu falar. Deus colocou dentro da minha alma para me falar e eu vou falar, porque o que importa é que eu venha fazer a vontade de Deus e não a vontade minha e nem das pessoas. Eu não faço a vontade das pessoas, eu faço a vontade do meu Deus. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, amém. Quem quiser sair do canal também sai. Quer tirar a inscrição, tira, fica à vontade, faz o que você quiser. Mas a palavra de Deus eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar da forma que Deus mandou eu anunciar. Deus me deu uma palavra muito forte, irmãos, e Deus me mandou falar algo aqui nesse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que amanhã a gente começa o propósito aí de uma vez por semana, estar louvando, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, separando um dia da semana para louvar a Deus, para fazer o querer de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aleluia. Deus me passou algo na madrugada. E nós vamos falar aqui porque Deus me deu a palavra. E a palavra é Gênesis 18. Aleluia, presta atenção na palavra. Você vai entender por que Deus não aceita muitas coisas que estão acontecendo aí fora, aonde até mesmo muitas igrejas estão aceitando isso. Muitas igrejas, muitos ministérios estão aceitando isso. E isso é totalmente contra a vontade de Deus. O que nós vamos ler aqui é muito forte. É muito forte, porém você precisa saber e entender o porquê que Deus não aceita. E para isso você vai ter que ficar ouvindo a palavra até o final. Presta atenção até o final. Amém? Porque Deus vai falar conosco aqui nessa palavra. Aqui nos fala em Gênesis 18. Aleluia. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Então disse o Senhor a Abraão: não ocultarei a Abraão o que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. É Gênesis 18, 17 que eu estou lendo. Nós vamos ler mais outras partes assim, para você entender. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, e nele será bendita todas as nações da terra. É só até aqui. É Deus aqui no versículo 18, Gênesis 18 e versículo 17, Deus anunciando a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. E por quê? Porque Deus sabia do que eles praticavam. Então, Deus anuncia para Abraão: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Por que Deus falou com Abraão? Avisou ele antes. Porque Deus sabia que Ló, o sobrinho de Abraão, estava nessa cidade de Sodoma e Gomorra. Ló habitava em Sodoma e Gomorra juntamente com a esposa e as duas filhas. Então, Deus falou: eu vou destruir a cidade. Porém, Abraão se colocou a orar. Ele colocou-se a orar: Senhor, tenha misericórdia. Meu sobrinho, eu tenho família lá, Senhor. Eu tenho meu sobrinho. Eu tenho a esposa dele, tenho as minhas sobrinhas, Senhor. Senhor, eu tenho família em Sodoma e Gomorra. E o Senhor falou assim: vou destruir a cidade, porquanto o pecado de Sodoma e Gomorra está cheirando mal às minhas narinas.
Se você ler o capítulo inteiro, você vai entender. Então, nós vamos ler aqui, aleluia, que Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas por amor a Abraão e por amor a sua palavra, né? Pela promessa que ele fez a Abraão, que ele seria pai de uma poderosa nação, porque Deus era com Abraão, então ele resolve poupar a vida de Ló. Então Deus fala com Abraão, aqui você pode ler o capítulo inteiro, tá, irmãos? Eu quero ler mais para frente, para te mostrar por que Deus não suporta o homossexualismo, lesbianismo e essas práticas. Deus abomina. Deus abomina. Eu sei que muitos não vão ouvir esse vídeo até o fim, porque eu tenho algo forte para dizer aí. Então, fica aí, se tu quiser aprender e se tu quiser santificar o teu espírito para morar com Deus. Porque no céu não entra pecado. Então, irmãos, Deus anuncia a Abraão. E Abraão começa a orar: meu Deus, meu sobrinho Ló, a família dele. Aí então Deus fala com Abraão: Abraão, vou enviar anjos, vou mandar anjos para ir até Ló. E assim Deus fez. Enviou 2 anjos. Irmãos, Deus, o poder está na mão de Deus. Ele faz do jeito que ele quer. Então, capítulo 19 de Gênesis. Ló recebe 2 anjos na sua casa. Por que Deus ia destruir aquela cidade? Porque a Sodoma e Gomorra era 2 cidades, Sodoma e Gomorra, eram 2 cidades juntas, que viviam no pecado do homossexualismo. Se você ler aí, você vai entender. A Sodoma e Gomorra era sexualismo, era essas práticas erradas. Então Deus não suportava aquele tipo de coisa. Aquilo já estava cheirando mal nas narinas de Deus. Aí então Abraão ora, Deus envia 2 anjos na casa de Ló. Olha aonde chega a audácia do diabo, de pessoas malignas. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava sentado Ló à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em minha casa, em casa do vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis-vos a caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles, ou seja, insistiu com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa. Ele fez um banquete, cozeu bolos sem levedura e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade. E os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nessa cidade à noite? Traze-os para fora, para que o conheçamos. Então saiu Ló à porta e fechou a porta após si, e disse: meus irmãos, rogo-vos, não façais nenhum mal a eles. Eis que tenho 2 filhas, que ainda não conhece varão. Fora vos trarei e farei delas como for bom aos vossos olhos. Somente não façais nada a esses varões, por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora que faremos mais
mal a ti do que a eles, e arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aleluia. Ló viu os dois homens que não eram homens, eram dois anjos. A Bíblia diz aqui, Ló recebe em sua casa dois anjos. Ou seja, Deus, irmãos, quando Ele quer trabalhar, Ele faz do jeito dele. Deus enviou dois anjos na casa de Ló, e esses dois anjos, eles apareceram na casa de Ló materializados, como homens, como carne. Só que eles não eram homens, eles não eram pessoas comuns, eles eram dois anjos, porém num corpo de um homem comum, um corpo de carne, um corpo humano. Então, irmão, assim como Satanás, assim como o diabo, ele se transfigura numa pessoa, assim como o diabo, ele pode materializar um corpo. Por exemplo, o diabo ele pode trazer o seu pai que morreu há não sei quantos mil anos atrás. Satanás pode aparecer materializado para a pessoa. Porque o diabo também tem esse poder, entre aspas, né? Então ele faz coisas semelhantes a Deus. Então aqui, irmãos, aqueles dois homens, Ló avista aqueles dois homens, que não eram dois homens, eram dois anjos. Então Ló disse, olha, vocês são estrangeiros na cidade, entra na minha casa, entra aqui, lavem os pés. Antigamente tinha esse costume de oferecer o teto, né? Era um mandamento da palavra que deveriam receber os estrangeiros, né? Louvado seja Deus. Então ele entra na minha casa, come um pão, se refresque, tomem água. Então Ló recebeu dois anjos na sua casa e não sabia. Ló não sabia que aqueles dois homens eram dois anjos. Por isso que a Bíblia fala lá em São João, se me falha a memória, que muitas pessoas hospedam anjos na sua casa e não sabem. Então Ló convidou e eles disseram, não, nós não vamos entrar, porém aqueles dois anjos em forma de homens, eles não se revelaram o que eles queriam fazer ali, porque eles estavam ali numa missão, mandada por Deus. E Ló insistiu, eles entraram, se lavaram, comeram, né? Enfim, aleluia. Quando os homens de Sodoma perceberam que Ló estava com visita e que eram homens, presta atenção. Quando aqueles homens da cidade, diz aqui, os moços, até o velho e todo o povo de todos os bairros, chamaram a Ló e disseram, onde estão os varões que vieram à tua casa esta noite? Aí então Ló fechou a porta, saiu para falar com aqueles varões e fechou a porta. E ele disse, abre a porta porque nós queremos entrar. Traz os varões, porque se você não trouxer os varões para fora, nós vamos arrebentar a porta. Um povo maligno, diabólico, sanguinolento e avarentos e nojentos. Porque, irmãos, é muito forte esse vídeo aqui. Irmãos, eu não vou ficar passando a mão e falando, eu vou falar o português claro. Como a Bíblia fala. Aqui dizendo aqui, que eles pediram para que Ló trouxesse aqueles varões. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê que eles pediram para trazer aqueles varões para fora? Porque quando eles viram aqueles dois varões altos, grandes, formosos, aqueles homens de Sodoma quiseram manter
relação sexual com aqueles dois anjos. Olha até onde vai o limite de Satanás. É por isso que eu expresso, irmão. Olha, eu expresso ódio. Eu expresso repugnância pelas obras do diabo. Eu expresso, ainda teve um vídeo que eu gravei aí, teve uma irmã que mandou uma mensagem e falou assim: nossa, irmã, você parece que está revoltada, você parece que está indignada, está revoltada. Eu fico indignada, irmãos, com a sujeira do diabo, com a sujeira de Satanás, com as obras do diabo. Eu não consigo compreender como é que um crente, eu já não digo nem um ser humano, eu já digo um crente que diz que tem o Espírito de Deus, aceitar certas abominações. Eu não consigo entender isso. Porque é impossível alguém que tenha o Espírito de Deus na sua vida, a sensibilidade do Espírito de Deus, concordar com certas práticas nos dias de hoje. Eu me recuso a acreditar que alguém que tem o Espírito Santo possa se conformar com isso. Porque a Bíblia nos diz lá em Romanos: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com as práticas deste mundo, porque todas as práticas deste mundo é abominação para Deus. E nós estamos vendo aí, irmãos, mulher casando com mulher, igrejas evangélicas aceitando, homem casando com homem, e igrejas evangélicas aceitando, concordando com esse pecado horrível que a Bíblia condena. Irmão, eu não vou ler porque a palavra é extensa, mas a Bíblia está dizendo aqui que aqueles homens queriam que Ló trouxessem os varões para fora, para eles fazer coisas ilícitas com aqueles varões. Mas Ló não estava entendendo nada, porque e quando aqueles varões que estavam dentro da casa de Ló perceberam que aqueles homens estavam na porta de Ló, os dois varões, leia, continue lendo. Aqueles dois varões falou para Ló: Ló, apressa-te. Ó, quer ver uma coisa aqui, ó? Aleluia. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não faça mal. Eis que tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram o varão. Vora vos frustrarei, e fareis dela como for bom aos vossos olhos. Somente não faça mal a estes varões. Por isso vieram à sombra do meu telhado. E eles disseram: sai daí. E disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio habitar aqui. Então, irmão, Ló ofereceu as suas 2 filhas virgens para aqueles varões, para aqueles homens malditos, malignos, para eles não tocarem nos anjos. Só que Ló não estava entendendo que aqueles 2 homens não eram humanos, eles eram 2 anjos, 2 anjos guerreiros de Deus. Aí então, aleluia, glória a Deus. E eles insistiram, ele falou: se você não trouxer os varões, nós vamos arrebentar a porta. Nós vamos arrebentar a porta. Aí então, aqueles varões, aleluia, vieram para tentar arrebentar a porta. Aleluia. Quando Ló entrou e avisou eles o que estava acontecendo, os anjos já sabiam de tudo. Aí então os anjos falaram para Ló: Ló, pega seus filhos, a sua família, apressa-te e sai da cidade. Sai da cidade, é uma ordem. Ló se espantou e falou: meu Deus, então vocês são 2 anjos? Meu Deus. Aí então os anjos estenderam a mão sobre
aqueles varões do outro lado da porta, eles estenderam as mãos e aqueles homens foram feridos de cegueira. Eles ficaram cegos, diz aqui, ó, o 10. Aleluia. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de ficar procurando a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens aqui mais alguém? Tem genro, tem filhos, tuas filhas? Quem está mais, aqui? Tira-os para fora, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem chegado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Então saiu Ló e os seus servos e os genros aos que haviam de tomar suas filhas. Irmãos, aqui diz a palavra aqui que Ló, ele se apressou e ele começou a avisar suas filhas, sua mulher, o seu genro, os rapazes que iriam se casar com as suas filhas, que havia já prometido em casamento. Eles saíram avisando todo mundo: olha, vamos sair da cidade, porque Deus vai destruir a cidade, vamos destruir. Então diz aqui que os genros, os rapazes que estavam prometidos a casamento às filhas de Ló, eles começaram a zombar de Ló. Tá louco, velho? Tá louco? É que Deus destruir cidade, nada, para com isso. Aí então, aleluia. Porque o Senhor dá a destruir a cidade. Ele foi tido por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele não tem o inocente por culpado e nem culpado por inocente. Deus enviou os anjos para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra era a homossexualidade. Se você pesquisar, irmãos, aprofunda essa palavra. Se você pesquisar e se interessar em saber, você vai se interessar em saber algo. Deus vai te mostrar algo, porque Ele mostrou para mim e mandou eu falar. Aqueles homens de Sodoma e Gomorra, eles eram homossexuais, eles não gostavam de mulher, eles gostavam de homens. E o que um homem, qual é a prática de homem com homem? É o sexo como? É o sexo anal. E a palavra de Deus condena o sexo anal. E Deus mandou eu passar aqui dizer que tem muitos crentes, que tem muitos casais que praticam o sexo anal. E este é abominável a Deus. Deus não se agrada de casais que vivem na prática do sexo anal. Deixou a prática do sexo natural para praticar o sexo anal. É abominação diante dos olhos de Deus. E eu passo aqui para dizer, porque esta palavra Deus me deu na madrugada após muito tempo de oração. Muito tempo de oração, Deus foi como uma luz assim, eu não tinha ideia do que Deus poderia falar, também nem estava pedindo nada, e Deus na madrugada, Ele me trouxe esta passagem da Bíblia e me mostrou claramente, escrito assim, ó: sexo anal é abominação. Irmãos, aquela madrugada eu não dormi, porque foi tão forte, coisas que Deus começou a me revelar, que o sono foi embora, sumiu. Falei, meu Deus. E o Senhor falou assim: filha, quantos casais? Fale, pregue, avisa os casais que vivem na prática do sexo anal não entrará no reino de Deus se não se arrepender. Se não se arrepender, não terá parte com Deus. E em resumo desta palavra, irmãos, Deus não concorda casamento de mulher com mulher. Deus não concorda casamento de homem com homem. Isto é abominação.
Homem com homem é abominação diante de Deus. Deus não aceita homossexualismo, é abominação. Pessoas que vivem no adultério de homossexualismo, homem com homem, mulher como homem, não vai entrar no céu. Não tem parte com Deus, porque Deus criou homem e mulher. Irmãos, vocês não vão acreditar no que eu acabei de ver. Eu estou pregando a palavra, irmãos, e aqui na minha frente aparece um casal, dois jovens de mão dada, atracado um com o outro, dois jovens homens. Olha a confirmação, acabou de passar aqui, acabou de passar. Eu não sei se deu para vocês ver que eles passaram para lá. Dois rapazes de mão dadas, tocando um no outro. Olha a confirmação da palavra, irmãos. E foi bem na hora que eu estou falando que é abominação homossexualismo. Homem com homem, mulher com... é abominação. Olha Deus confirmando, irmãos. Olha a confirmação na prática. Ah, mas porque hoje em dia está tudo liberado, porque se a igreja não aceitar, eles não vão permitir que pregue a palavra, eles vão fechar as igrejas, porque tem que ter a igreja dos homossexuais. Irmãos, nós não podemos abrir mão da verdade para concordar com a mentira. Nós não podemos abrir mão da verdade para concordar com esse tipo de coisa. Como que um homem e um homem vão constituir uma família? Como que uma mulher com mulher vão constituir um lar, uma família? Como? Não existe como, não existe possibilidade. Estão fora do uso natural que Deus criou. Isto é abominação, isto é repudiável por Deus. Deus não aceita isso, Deus jamais vai concordar com isso. E o Senhor falava para mim na madrugada: minha serva, quantos casais vivem na prática do sexo anal? Homens que até separa da mulher se a mulher não praticar sexo anal com ele. Olha, irmãos, eu sei que muitas pessoas vão passar esse vídeo direto, não vão querer nem ouvir. Mas é a mais pura verdade. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que aqueles homens ficaram cegos. Aí então Ló descobriu que eles eram dois anjos enviados por Deus. E os dois anjos falaram para Ló: Ló, some, desaparece da cidade, pega as tuas filhas, a tua mulher, e sai da cidade. Assim Ló se apressou, pegou suas duas filhas, porque os olhos de Ló foram abertos. E Deus quer abrir os teus olhos aqui hoje. Viu, irmã? Você que concorda com o sexo anal, você que concorda com o homossexualismo, Deus quer abrir os teus olhos aqui hoje. Deus está falando com você. Deus está despertando alguém para parar com essas práticas. Porque se a morte vier para você, se a morte vier para aquele que está praticando esses pecados, não entrará no reino do céu. Não entrará. Então Ló pega suas duas filhas, sua esposa, e sai. Os genros de Ló, os futuros maridos das suas filhas, ficaram para trás porque duvidaram. Eles morreram, mesmo que eles eram inocentes, que eles não estavam praticando esse pecado, mas eles morreram por não acreditar na palavra do homem de Deus, Ló. Ló avisou: vamos sair da cidade, vamos sair da cidade, vamos sair da cidade, porque os anjos vão destruir essa cidade, porque o pecado dessa cidade já cheira mal nas narinas de Deus. E os dois anjos vieram para destruir a cidade. Irmãos, dois anjos para destruir duas cidades enormes, Sodoma e Gomorra. Apenas dois anjos foram enviados. Deus não precisou enviar mais, porque eles eram os anjos guerreiros. Então os anjos cegou aquele povo, e ali Ló pôde sair, porque eles cercaram a casa de Ló
na madrugada, eles ficaram lá fora. A Bíblia está dizendo que eles ficaram se batendo, mas eles foram cegos, ficaram cegos e ficaram batendo, tentando achar a porta para arrebentar a porta, para entrar e pegar os 2 varões e todos que estavam ali. Irmãos, Deus, ele cega os nossos inimigos. E se tu crê na palavra de Deus como ela é, e se tu aceita a palavra de Deus como ela é, Deus neste calabandara suriandere calabandara manai. Os teus inimigos, os meus inimigos, os nossos inimigos ficarão cegos. Ficarão cegos. Aqueles que querem te matar, aqueles que querem te destruir, aqueles que querem fazer mal à tua família. Olha o que Deus fez aqui por amor a Abraão. Ele enviou os 2 anjos para salvar o seu sobrinho Ló. Deus vai cegar os nossos inimigos. Esta palavra é de Deus e este recado é de Deus para mim e para você no dia de hoje. Deus manda te dizer que vai cegar os teus inimigos. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus diz aqui que Ló pega as suas decisões e vai depressa. Ló não tirou nada da sua casa. Ló não tirou móveis, não tirou nada da sua casa. Não tirou bens, não tirou nada. Saíram com a roupa do corpo. Porque os anjos apressavam. Sai para salvar a tua vida. Sai para salvar a tua vida. Sai. Oh, rabandarassuri mi calabandarassuri. Muitas vezes, irmãos, é melhor largar as coisas materiais para trás e seguir o que Deus está orientando do que permanecer no lugar com riqueza, ouro, prata, casa, carro. É melhor você ter uma vida simples em outro lugar, sem bens materiais, do que morrer no meio da riqueza, morrer na casa luxuosa, morrer dentro do território do diabo, do território de Satanás. Deus está falando com alguém aqui. Deus está despertando alguém aqui para sair de lugar que você já deveria ter saído. E Deus está tendo misericórdia de você, está te avisando mais uma vez para você sair. Para você sair desse lugar. Os anjos falaram para Ló: Ló, saia depressa e salva tu e a tua casa. E assim Ló fez. E Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Está nos avisando. Aleluia, nesta tarde. Sai desse lugar. Porque este lugar lá, Bandaraçu, este lugar aí, não é mais a tua habitação. Este lugar que você mora, este lugar que você reside, Deus está me fazendo aqui passar como um anjo para te avisar. Saia desse lugar. Saia do meio desse povo. Saia do meio dessa panelinha. Saia do meio dessa panelinha dentro dessa igreja. Toma cuidado. Sai dessa igreja onde estão concordando com o homossexualismo, onde estão concordando com todo tipo de sexo, estão concordando com coisas erradas, estão concordando com o pecado. O homem diz que é de Deus, mas está concordando com o pecado. A mulher diz que é de Deus, mas está concordando com o pecado. Sai do meio de Babilônia. Disse Deus para Jeremias: Jeremias, avisa o povo, avisa o meu povo para sair de Babilônia. Para sair deste povo rebelde, idólatra. Deus está falando com alguém aqui, que você está em ministério, você está em igrejas, você está em lugares onde tem todo tipo de pecado. Deus está mandando você sair de lá. Deus está mandando você retirar os seus pés desse lugar. Porque se você continuar, aleluia, você vai morrer espiritualmente, assim como os tais já morreram espiritualmente. Espiritualmente não tem nada mais de Deus nessa igreja. Espiritualmente nessa igreja que você está,
é tudo fachada. Ninguém tem mais o Espírito Santo, ninguém tem mais a direção de Deus, porque Deus, ele não habita, irmãos, aonde tem sujeira, aonde tem pecado, aonde as pessoas concordam com roubo, com falcatrua, com droga, com vícios, com adultério, com prostituição. Deus não está em lugares que tem prostituição, iniquidade, que é todo tipo de pecado. Então presta atenção, se você sabe que na igreja que você está, que no lugar que você está é só pecado, foge, saia do meio de Babilônia. Manda dizer Deus para ti. Aleluia. Você sabe que não é Deus que fala nesse lugar. Você sabe que não é o Espírito Santo que fala na boca desse povo. É pura enganação, é pura imitação. Sai do meio de Babilônia, escapa pela tua vida. E Deus, então, estava aguardando Ló sair. Irmãos, a Bíblia diz que Ló estava no meio do caminho. Os anjos esperaram Ló pegar um pouco do caminho, nem deixou Ló terminar todo o caminho, a qual ele seguiu com as suas filhas e a sua esposa. Quando ele está no meio do caminho, a mulher de Ló olha para trás, ela olha para casa, ela olha para o que deixou, ela olha para os bens. Irmãos, irmãos, quando Deus dá uma ordem, nós não podemos olhar para trás. Não olhe para trás. A mulher de Ló olha para trás. A mulher de Ló olha para a riqueza. E quantas pessoas olhando para trás, não, eu não posso deixar para trás fulano, cicrano, eu não posso deixar para trás os meus bens, isso, aquilo outro, não, eu não posso deixar. Você quer salvar a sua alma ou não? Deixa para trás o mundo. Se você quer salvação, se você quer entrar no céu pelas portas, deixa o mundo. Saia do mundo. Porque você já recebeu a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Deus está falando com você no dia de hoje. Saia do mundo. Sai do meio das rodinhas. Sai do meio das panelas. Sai do meio das rodas dos escarnecedores. Abandona o mundo de vez. Se você quer salvar a sua alma. Ló sai com as suas duas filhas. Então Ló, aleluia, sem olhar para trás, as filhas de Ló foi mais prudente do que a própria mulher de Ló. As filhas de Ló. As filhas de Ló obedeceu a Ló e foram embora com o pai. Elas não olharam para trás, mas a mãe era vaidosa, a mãe era materialista, olhou para trás e virou uma estátua de sal. E ela ficou plantada no meio do caminho. Ficou plantada no meio do caminho, virou uma estátua, uma pedra de sal. Virou uma pedra. Quantas pessoas que já viraram pedra, espiritualmente falando, viraram uma pedra de sal. Viraram uma pedra. Estão assim, ó, está estagnado, parado. Ali não sai mais nada, não acontece mais nada. A pessoa não faz mais nada, porque virou uma pedra de sal. Então, Ló sai. Irmãos, a Bíblia diz aqui que antes que Ló chegue à terra de Zoar, você pode ler todo o capítulo aí. Pode ler para você entender direito. Eu não consigo ler tudo porque é muito extenso. Mas antes que Ló chegasse lá, Abraão estava do outro lado nas campinas e ele começou a ver o fogo. Os dois anjos começou a atear fogo na cidade. Bastou uma faísca de fogo aonde Ló residia, porque pela visão da palavra, a primeira casa que foi destruída com fogo foi a casa de Ló. Pegou fogo, destruiu e foi queimou. A cidade, o povo da cidade estava cego.
O povo a Bíblia diz aqui que os anjos cegaram aquele povo. Aqui diz que eram todos velhos, moços, que foram para cercar a casa de Ló. Então eles ficaram desatordoados, cegos, e morreram queimados, cegos. É assim que acontece com todos que não dão ouvido à voz de Deus. É assim que acontece com todos que não dão ouvido à voz do Espírito Santo, que está alertando, está falando. O Espírito de Deus está falando: abandona o erro, abandona o pecado, deixa isso, não brinca com Dalila, não brinca com o pecado, porque uma hora você vai se queimar. Deixa o cigarro, deixa a bebida, deixa a droga, deixa a prostituição, deixa esse adultério, deixa essa amante, larga essa amante, larga esse amante. Mas não, a pessoa prefere continuar com a amante, a pessoa prefere continuar com o pecado e não quer abandonar o erro. Acontece o que acontece com os de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz aqui, irmãos, que aquelas 2 cidades pegou fogo, virou pó, virou cinza. Tal era o pecado daquele povo. E qual que era o pecado daquele povo? Eu vou lembrar novamente para você qual que era o pecado daquele povo. Era homossexualismo. Eles eram homens transexuais, homens perversos, homens malignos, que praticavam toda sorte de coisa imunda, imoralidades. E o Senhor falava para mim na madrugada: irmãos, essa palavra mais veio, ela caiu assim do céu. Gente, com tanta passagem que tem na Bíblia, como é que Deus vai me dar um negócio? Foi tão forte que veio assim como uma espada. E o Senhor falava assim: todos do meu povo que pratica o homossexualismo, lesbianismo, que pratica o sexo anal, não entrarão no reino do céu. E a Bíblia diz lá em Apocalipse: ficarão de fora os cães, os que se prostituem, os homossexuais, os mentirosos, os adúlteros. Ficarão de fora os beberrões, os ladrões, os que se prostituem. Ficarão de fora os homossexuais, as lésbicas. Está escrito lá em Apocalipse. Então, meus irmãos, este vídeo, esta mensagem é um alerta para você, para quem vai ouvir, que eu não sei quem vai ouvir. Eu não faço ideia de quem vai ouvir. Mas Ele sabe. Ele vai falar com alguém aqui. Ele vai despertar alguém aqui que está na prática aí do erro. Ele vai falar com alguém. E para de praticar. Abandone. Peça perdão a Deus e abandone. Não faça mais. Abandone. Deus falou, aleluia, para a mulher pecadora. Para a mulher que foi pegada no ato de adultério. O que Deus falou para ela? O que Jesus falou para ela? Maria Madalena, eu te perdoo. Eu te limpo. Eu te purifico. Eu perdoo o teu pecado. Porém, vai e não peques mais. Não peques mais, para que não suceda coisa pior à tua alma. E Deus está falando com alguém aqui. Está mandando você, falando com você, para abandonar o pecado. Abandona esse namoro escondido aí da tua esposa. Abandona esse erro. Alamanara sobre cantaramácia. Abandona esse namoro escondido do teu esposo. Abandona. Deixa para trás. Larga de vez. Deixa para lá. E se santifica a tua vida diante do Senhor. Peça perdão, se humilha, porque Deus é poderoso e justo para perdoar, quando nós nos arrependamos de coração. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que Deus nos deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e que o Espírito de Deus possa te mostrar ainda
mais profundo do que isso, que eu passei aqui nesse vídeo, porque Ele me mandou falar. Ele me mandou falar. O que nós vamos escolher, irmãos? A salvação ou o prazer do pecado, do erro? Prazer momentâneo, passageiro. Cuidado com as ofertas. Cuidado com os pratos de Dalila. Dalila e Jezabel tá por aí. Dalila e Jezabel tá por aí. Enganando homens que Deus tem obra. Lançando pratos na vida de mulheres, de homens que Deus tem obra, tem chamado para ser vaso, tem um propósito na vida da pessoa. E a pessoa, ao invés de estar dando ouvido à voz de Deus, está dando ouvido à voz de Dalila, está dando a voz de Jezabel, está dando a voz desses aí, porque tanto o espírito de Jezabel e de Dalila também é o mesmo espírito que usa homens para seduzir mulheres. É o mesmo espírito. Porque se você não sabe, eu vou te revelar aqui neste vídeo. Deus me traz em mente, na minha memória, para te falar. Existem 3 tipos de pombagira. 3 tipos de pombagira. As 3 piores. As 3 piores. Existe a pombagira cigana. A pombagira cigana. Qual que é a pombagira cigana? É aquela pombagira que fica com todo... Aquela pombagira que gosta dessa prática aí que o povo de Sodoma usava. A pombagira cigana, ela é do homossexualismo. Por quê? Ela gosta de homem, ela gosta de mulher, ela faz qualquer tipo de imoralidade. Uma hora tá com homem, outra hora tá com mulher, tá com 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Você entendeu, né? Então, essa é a pombagira cigana. Uma hora tá aqui, outra hora tá lá, outra hora tá aqui, outra hora tá lá, outra hora tá aqui, outra hora tá lá. É a pombagira cigana. E existe também, aleluia, a pombagira. Aleluia, a pombagira. Louvado seja Deus, a Maria Padilha. A pombagira Maria Padilha. Maria Padilha é o nome do demônio que gosta de sexo e vício. Sexo e vício. Se você vê uma mulher ou um homem que ele é viciado em algum vício, que ele é extremamente viciado em algum vício, então com certeza ele tem esse demônio na vida dele. Maria Padilha. Ela gosta de sexo e vício. Sexo e vício. Todo tipo de vício. Maria Padilha é o nome desse demônio. A terceira pombagira, que é terrível, terrível. Aleluia, louvado seja Deus. É a pombagira 7 saia. Pombagira 7 saia. Irmã, que pombagira é essa? E pensei que só tinha uma, não só tem uma não. É engano seu. É por isso que a palavra de Deus é errais por não conhecer. A pombagira 7 saia é aquela pombagira que gosta de se maquiar, que gosta de se transformar. Ela se transforma com coisas, com maquiagem, com enfeites, com aquelas coisas bem berrante, bem forte, bem assim, chamativa. Essa é a pombagira 7 saia. 7 saia. Só que ela não usa saia, né? Porque a pombagira, a 7 saia, ela usa um pedacinho de saia. A pombagira 7 saia, ela usa um pedacinho de saia, mini saia. É uma mini. A pombagira 7 saia é aquela mulher que gosta daquelas roupas que a blusa dela parece um sutiã. É a mesma coisa de um sutiã. Não tampa nada. Essa é a pombagira 7 saia. É chamada de pombagira 7 saia, só que a saia dela é desse tamanhozinho assim.
Compreendeu, irmãos? Compreendeu? Então, quando você vê essas mulheres aí com esses pedacinhos de roupa no corpo, esses pedacinhos de roupa, é um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, é a pombagira 7 saia que tá na vida dela. Então, e essas 3, tem mais, hein? Tem mais. Mas essas 3 é as piores. Essas 3 são as piores pombagira que existe na face da terra, que usa homens e mulheres. Usa homens e mulheres. E elas enganam, elas trapaceiam, elas têm uma lábia, elas têm uma conversa assim que se a pessoa for fraco de espírito, tanto a mulher quanto o homem cai bonitinho na conversa deles, porque não é diferente. Eles usam tanto homem quanto mulher. Então, fica alerta, abre os teus olhos e toma cuidado. E as irmãs, já aproveitando a oportunidade aqui, faz uma análise aí da tua roupa, tá, querida? Faz uma análise aí da tua roupa. Se a tua roupa é aquele pedacinho de roupa, começa a vestir uma roupa de verdade, tá? Porque a pombagira tá por detrás disso aí. A pombagira tá por detrás disso aí. Você que gosta de usar aquelas coisas que fica aparecendo tudo aqui, o seio tudo pra fora, a barriga de fora, é a pombagira que tá na sua vida, hein? Toma cuidado. Fecha a brecha, tira essas roupas da pombagira do seu corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Mantenha o seu corpo, aleluia, na santificação, porque essas roupas mundanas, mini saias, shorts bem pequenininho, tudo isso é roupa da pombagira. E ela ama mulheres que se vestem assim, mostrando o seu corpo, mostrando a sua nudez. Amém, meus irmãos? Aqui está a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não estou brava, é a minha forma de falar, a minha forma de expressar, porque realmente eu não consigo entender por que pessoas que dizem ser de Deus fazem tanta coisa por aí que, olha, até Deus duvida. Até Deus duvida. Fiquem todos na paz de Jesus. Deus abençoe a todos. Lembrando que amanhã nós começaremos o propósito louvando a Deus, glorificando a Deus, buscando a Deus em oração e jejum, em propósito diante do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.